a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. E é com satisfação que chegamos até você para compartilhar os princípios da Palavra de Deus que temos aprendido através dos episódios que vemos na libertação de Israel da escravidão do Egito. Inicialmente temos registrado em nossos encontros as cartas que chegam de vocês compartilhando como tem sido a recepção do programa e quais são as suas dúvidas e necessidades. Para nós, é grande alegria podermos ter esse momento de comunhão. Registramos hoje a carta que vem da cidade de Pedra Preta, no estado do Mato Grosso. Esse nosso amigo nos dirige as seguintes palavras: quero parabenizar o programa Através da Bíblia e dizer que estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor me concedeu de ser ouvinte do mesmo, pois tem me falado profundamente ao meu coração e a cada dia entendo melhor o plano de Deus, que Deus, o Senhor, tem preparado através de Jesus. Irmãos, estou orando sempre por vocês. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras, são muito gentis. Como é bom, olha, como é bom mesmo ouvirmos sobre o valor do nosso programa. Louvamos a Deus que nos faz seus instrumentos. O nosso Deus, sim, é maravilhoso e Ele merece todo louvor e glória. Como Deus quer abençoar todo o corpo de Cristo, nos usa como seus instrumentos. Por isso oramos, dando graças a Deus, e é exatamente isso que queremos fazer agora, nesse momento, e eu o convido para orarmos, para nos colocar diante do Senhor. Senhor Deus, Senhor Pai, nosso amado Salvador, obrigado pela tua ação, pela ação abençoadora sobre todo o seu povo e sobre aqueles que tu irás ainda salvar. Obrigado, Senhor, porque tu nos usa como teus instrumentos para a edificação dos teus filhos. Conceda-nos, Senhor, que através desse programa, do programa de hoje, muitos possam ouvir a tua voz e serem encorajados na sua vida cristã. Senhor, pedimos a iluminação do teu Espírito para o estudo de hoje. Nós oramos e fazemos esses pedidos, louvando o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, estamos iniciando o estudo do capítulo 12 do livro do Êxodo, onde encontramos a última praga, a 10ª praga, a praga da matança dos primogênitos. Esse é um capítulo muito longo e, por ter 51 versos, vamos dividi-lo em 2 estudos para, de fato, aproveitar todos os seus ensinos. Nesse programa, vamos encontrar a instituição da Páscoa, uma festa comemorada pelos judeus através dos tempos, uma festa tremendamente significativa para todos os judeus. Ela sempre foi comemorada desde o tempo em que foi instituída por Moisés aqui nesse capítulo 12. Era uma festa que comemorava a saída do povo de Israel do Egito. Era a libertação do povo de Deus sob o jugo do Egito durante 430 anos. Nós cristãos também temos na Páscoa um dos símbolos mais importantes que apontam para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, devemos lembrar o que disse o apóstolo Paulo: Cristo, a nossa Páscoa, foi oferecido por nós, conforme ele nos diz isso lá em 1 Coríntios 5, 7. Diante disso, Êxodo 12 é uma passagem tremendamente importante também, porque aqui vemos um símbolo claro da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Existe então uma relação dupla muito significativa ligada ao evento da Páscoa.
À meia-noite, os israelitas seriam salvos da escravidão do Egito em relação ao passado. Mas, ao mesmo tempo, eles entrariam em um novo e futuro relacionamento com Deus, sendo adotados como povo de Deus, como seu povo eleito. Para nós, os cristãos, a importância da Páscoa não pode ser relegada a um segundo plano, pois, na verdade, o Cordeiro é tipo de Cristo por excelência na sua função expiatória, substitutiva. Tendo em mente tais fatos, todos nós devemos estudar com grande expectativa o conteúdo desse capítulo. Então, vamos à análise do texto, lembrando que veremos nos versículos 1 a 13 a instituição da Páscoa propriamente dita como um banquete familiar sagrado e o uso do sangue como sinal protetor. E nos versos 14 a 28, a instituição da festa dos pães asmos, que prolongava a festa, a Páscoa, e transmitia a mensagem que depois da redenção, isto é, depois da Páscoa, dever-se-ia seguir e praticar a separação do pecado, e isso deveria ser o resultado de uma vida santa. Então, vamos ao texto. Nos versos 1 e 2, foram estabelecidos por Deus e anunciados a Moisés duas mudanças radicais. Em primeiro lugar, foi estabelecido o nascimento da nação de Israel. E, em segundo lugar, foi estabelecida uma mudança no calendário, que a partir daquela data teria aquele como primeiro mês do ano. Esse primeiro mês, Abib, conforme 13:4, significava espiga nova em grãos, pois os cereais ainda estavam na espiga, e foi posteriormente esse mês chamado de Nissan, e corresponde aos nossos meses de março e abril no nosso calendário cristão ocidental. No Antigo Oriente Médio, as festas do início de um ano novo coincidiam com uma nova estação climática. O que vemos nesses versos é Deus dizendo que ele seria, esse mês, Nissan, o primeiro dos meses, pois, na verdade, era o começo do ministério da proclamação da verdade redentora. Era o começo da nação de Israel. O povo como nação estava nascendo exatamente naquele dia, embora a grande ênfase fosse dada à família e não à nação. É muito clara a ênfase que é dada aqui à família. Mas uma nação, veja só, uma nação é formada de famílias. O ponto realmente importante, então, que devemos notar, que devemos sublinhar, é exatamente esse. Para a formação de um povo, tem que se levar em consideração a família. Nenhuma nação é mais forte do que as famílias que a compõem. Vemos, portanto, Deus instituindo a Páscoa, e a Páscoa não era só um feriado nacional, no mesmo sentido das demais festas e feriados de Israel. Não, era um feriado religioso e tinha a ver principalmente com a família. No verso 3 encontramos as seguintes palavras: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então aqui temos dois pontos importantes. Primeiro é a menção do cordeiro, que aponta para a necessidade do sangue. O cordeiro fala do sangue que seria posto nas ombreiras da porta. E o segundo ponto é a menção da família ou casa. Temos então uma celebração doméstica feita pela família. Essa é a grande ênfase dada aqui por Deus na realização da Páscoa. Numa época em que não havia tabernáculo, nem templo, nem altar, nem sacerdote, a família era o lugar adequado para essa celebração, que já trazia a ideia de substituição. Mas é importante também notar que a ordem para Moisés era falar a toda a congregação de Israel. Isso quer dizer que os israelitas já deveriam acostumar-se à prática de reunir-se em assembleia. Posteriormente, a forma preferida de referir-se à Assembleia dos Filhos de Israel era a utilização do verbo kahal, que foi traduzido para o grego, e no Novo Testamento transformou-se na palavra eclesia, igreja, tão conhecida por todos nós, o povo de Deus.
Ora, depois dessa celebração, os judeus se transformariam em nação construída por indivíduos e, isso mesmo, por famílias. Exatamente. Mas o verso 4 nos diz que, se a família fosse pequena para um cordeiro, então convidaria ela, a família, o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um pudesse comer. Por aí, então, calculareis, diz o texto, quantos bastem para o cordeiro. É muito interessante vermos que como Deus trata com as pessoas, como Deus trata com os indivíduos, como Deus trata com as famílias. O cordeiro era para ser tornado um prato principal para cada família. Mas se um casal, por exemplo, não tivesse filhos, se a família não fosse grande, então eles poderiam convidar uma outra família, ou poderiam ser convidados por uma outra família e poderiam participar da Páscoa com uma outra família vizinha. Todos deveriam alimentar-se do cordeiro. Não era assim uma festa em que apenas alguns do povo deveriam participar. Não. O povo todo deveria realizar uma festa ou deveria fazer a sua comemoração em casas. E em cada casa haveriam também indivíduos solteiros, indivíduos sozinhos. Cada membro da família, todos deveriam participar. Era obrigatório a participação de todos individualmente. Era a redenção da nação, mas era uma mensagem também individual para cada pessoa, para cada israelita. Mas a nação tinha por centro a própria família. A Páscoa, o cordeiro, deveriam ter a participação de todos, conforme o que cada um tinha de apetite. E esse detalhe reforça a plena participação de todos. Nos versos 5 a 7, o cordeiro ou cabrito aqui referido, que deveria ser sem defeito, macho de 1 ano, deveria ser apanhado por cada família e guardado até o 14º dia desse primeiro mês. Ele deveria ser morto no crepúsculo da tarde, expressão essa que se refere ao período logo após o pôr do sol, e então o seu sangue deveria ser aspergido, deveria ser, na verdade, passado nas ombreiras das portas. Agora, o que significava exatamente isso? Isso implicava no quê? Representava a fé que a pessoa deveria ter no sangue. Era a fé no poder do sangue para a libertação. Era preciso que um cordeiro fosse morto. Disse Deus claramente, Deus deixou isso claramente exposto. Um cordeiro deveria ser morto. Milhares e milhares de cordeiros foram mortos naquela noite entre o povo de Israel. Mas por que matar o cordeiro? Qual era o sentido? Qual o significado? Tudo aquilo, querido amigo, apontava para Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa, quando ele se sacrificou em nosso lugar, em nosso favor. Não somente nós que vivemos depois de Cristo somos salvos pelo sacrifício da cruz, mas também aqueles que viveram antes de Cristo foram salvos pela fé no mesmo sacrifício, olhando para frente. Nós olhamos para trás. O cordeiro oferecido pelos judeus na primeira Páscoa anunciava o que Cristo faria na cruz por todos nós, muitos séculos depois. E obedecendo a palavra de Deus, isto é, celebrando a Páscoa, os judeus estavam revelando a sua fé no Salvador. Os filhos de Israel tinham que pôr o sangue ao lado de fora da porta, para que ao passar o anjo da morte não os alcançasse. Nos versos 8 a 11, temos a orientação de como seria a refeição: carne assada, pães asmos e ervas amargas, nada cru ou nada cozido. Nada deveria ser deixado para depois ou para ser levado na viagem. Agora, que simbolismo temos aqui? O fogo em que a carne era assada simbolizava a disciplina para um povo que, apesar de ser o povo escolhido e chamado o povo de Deus, era sempre um povo inclinado à rebelião e desobediência. Assim, além do fogo que representava o julgamento sofrido por Jesus em nosso lugar, nós temos também a disciplina que Deus faria com o povo de Israel, se eles andassem erroneamente. Mas no texto também nós vemos a inclusão dos pães
asmos. Esse tipo de pão representava também Jesus Cristo, que é o pão espiritual. Jesus é o pão espiritual que alimenta, de fato, as nossas almas. Cristo é o pão da vida. Jesus disse que ele era o pão da vida. E ele é, na verdade, o pão da vida. Mas era um pão de que tipo? Era um pão sem fermento, que na Bíblia é o símbolo do pecado. Portanto, Cristo, o verdadeiro pão, é sem pecado, sem fermento, que ele alimenta as nossas almas. Mas também na Páscoa havia as ervas amargas. Mas afinal, o que representavam essas ervas amargas? Elas representavam as amarguras pelas quais os israelitas tinham sofrido, tinham passado no Egito. Celebrando então sempre a Páscoa com as ervas amargas, o povo não somente se lembraria daquele dia maravilhoso de libertação, mas também se lembraria, por meio daquelas ervas amargas, todas as suas amarguras, todos os seus sofrimentos, indescritíveis até, como escravos dos egípcios. Mas além disso, também encontramos a maneira de como eles deveriam comer a Páscoa. Todos deveriam comer com um cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, indicando a pressa de saírem de uma vez por todas do Egito, de saírem de uma vez por todas da escravidão. Indicavam também uma verdade espiritual. Quando uma pessoa se converte, ela deixa o mundo e tudo que é mundano ela deixa para trás de si. Tem que haver uma separação total do crente do pecado. Não pode haver coexistência pacífica entre o crente e o mundo de pecado. Mas esses versos nos falam também da comunhão da família. Temos aqui a família unida. Aqui está uma grande mensagem para os nossos dias. Querido amigo, como está a sua família? Ela é uma família unida? Ou cada um tem um projeto pessoal e, esquecendo-se do amor, dos laços fraternais, individualmente cada um vai à busca dos seus objetivos? Hoje se discute muito o fato da desunião da família e o esfacelamento do lar. Aqui, por ocasião da primeira Páscoa, vemos todos os membros da família juntos, participando dessa refeição comemorativa, participando da Páscoa do Senhor. Finalmente, nos versos 12 a 13, encontramos a descrição do mais duro golpe divino sobre o faraó e sobre toda a nação egípcia. Todos os primogênitos egípcios morreriam para demonstrar a execução do juízo sobre todos os deuses do Egito. Todos deveriam saber dessas palavras: Eu sou o Senhor. Mais uma vez, temos aqui indicado por Deus. Deus deixa isso muito claro. Qual era o meio da salvação para cada família, para cada primogênito? Era o sangue na porta. Exatamente. O anjo da morte iria passar à meia-noite, e a única possibilidade de salvação do primogênito era o sangue posto na porta. Aqui não fala que quando Deus consideraria as boas obras ou a observância dos sacramentos ou os méritos das pessoas ou qualquer boa obra, haveria salvação. Não, de jeito nenhum. A única possibilidade mencionada aqui como ponto de segurança e de salvação é o sangue. Isso nos fala claramente no sangue de Cristo, o único meio da nossa salvação. Quando o anjo da morte passasse por uma casa, ele não perguntaria quem eram as pessoas que estavam naquela casa. Velhos ou moços, ricos ou pobres, bons ou maus, simplesmente ele veria se havia sangue ou não. Sangue não no limiar da porta, não no chão da porta para ser pisado por alguém, mas sangue nas ombreiras da porta. É pela fé no sacrifício de Cristo, na cruz, no sangue derramado por nós é que nós somos salvos. Cristo é a nossa Páscoa. Que a sua fé, querido amigo, esteja depositada em Cristo, no sangue de Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Agora, depois de instituir a Páscoa, vamos partir então do versículo 14 em diante. Encontramos aqui a instituição da festa dos pães asmos, isso é, dos pães sem fermento.
O cordeiro era morto ao pôr do sol no 14º dia, e logo em seguida todo o fermento era afastado por 7 dias daquela casa. Nas Escrituras, o fermento é uma ilustração do pecado, da maldade e da corrupção, conforme 1 Coríntios 5:8. A experiência de ser redimido, isso é, a experiência da Páscoa, deve ser seguida da separação do pecado por uma vida santa, isto é, pela experiência da festa dos pães asmos. Querido amigo, uma vez que observamos a conexão entre a Páscoa e a redenção dos primogênitos, temos que observar também a conexão existente entre a Páscoa e a festa dos pães asmos. Isso porque essas duas festas são tão ligadas ao ponto de serem consideradas uma única cerimônia, conforme nós veremos e estudaremos em 23:15. Porém, deve ser destacado também, além disso, o fato de que, diferente dos outros povos que homenageavam os seus deuses por diversas razões, inclusive pela produtividade agrícola, em todas as festas dos judeus, eles celebravam os atos salvadores de Deus, possuindo um significado histórico. Então, do verso 14 ao verso 20, temos a preparação para a festa dos pães sem fermento. O fermento simbolizava, como dissemos, a corrupção e o pecado. Embora alguns estudiosos tentem explicar o pão sem fermento como a necessidade dos nômades para suas longas caminhadas pelo deserto, que certamente um pão fermentado não suportaria, correndo o risco de ficar embolorado, na Bíblia, a razão do pão sem fermento é muito simples. Veja só, Israel tinha deixado ou deixaria o Egito com tanta pressa que a sua massa de pão não teve tempo de crescer. Não teria tempo de crescer, por isso pão sem fermento. E esse detalhe era de tal importância que se alguém não o observasse, ele seria expulso, seria eliminado da congregação de Israel. O que na verdade seria fatal, pois poderia essa pessoa, essa família morrer no deserto. Então, através desses versículos de 14 a 20, nós também devemos entender que a festa dos pães asmos sem fermento, ela durava 7 dias. No primeiro dia, todo o fermento deveria ser retirado das casas, pois, como dissemos, era símbolo da corrupção, do mal, e a Santa Assembleia deveria ser convocada. No verso 16, que menciona um 7º dia, isso é, um sábado de descanso, era um dia de Santa Assembleia, significando um dia especial de consagração, porém com a possibilidade de pelo menos se preparar a alimentação. E a semana era concluída com uma outra convocação. Deve-se destacar também, conforme o versículo 19, a frase, o peregrino como natural da terra, que indicava a obrigatoriedade do estrangeiro residente também observar as leis religiosas de Israel. Mas, querido amigo, veja só, a beleza da graça de Deus. Sobretudo, essa frase indicava o desejo antigo de Deus de que a sua salvação era para abençoar a todos os povos. E no verso 20, há o reforço de que não deveria ser achado nenhum fermento em nenhuma das casas, com o risco também de serem eliminadas das casas, dessas famílias, seria eliminado de Israel quem cometesse tal desatino, tal ato de desobediência. Agora, nos versículos 21 a 28, onde interromperemos o nosso estudo de hoje, Moisés, depois de todas essas ordens recebidas de Deus, transmitiu aos anciãos e esses ao povo, convocando-os para celebrar a festa da Páscoa. Nesse aviso deve-se destacar o versículo 22, expressão molho de sopo. Esta era uma plantinha comum da família da hortelã. Seus ramos duros e suas folhas fibrosas eram apropriadas para as aspersões, e molhada no sangue deveria ser passada na verga, no lugar mais alto da porta, e ambas as ombreiras, como sinal de proteção. Uma proteção tão maravilhosa que deveria ser respeitada como estatuto perpétuo a ser comunicado a todas as gerações. Todas as gerações, querido amigo, deveriam lembrar dessa grande salvação efetuada através do sangue do Cordeiro. E nós cristãos, nós temos a Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Chegamos assim ao final de mais um programa, mais um tempo de estudo. Finalizamos o nosso estudo e a minha oração é que você possa experimentar a bondosa proteção de Deus. Veja só, ficou muito claro durante o estudo de hoje que o sangue do Cordeiro era o fator primordial, tanto na festa da Páscoa, como também no complemento da festa dos pães asmos. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e assim também devemos viver uma vida pura, sem fermento, sem pecado. Que Deus nos abençoe a todos a termos uma vida cada vez mais agradável a Ele. Obrigado pela sua companhia e espero você no nosso próximo programa. Que Deus te abençoe. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.